dando sequência aqui ao nosso estudo técnico, a gente chega a essa última etapa, que envolve a análise dos riscos da nossa contratação. E nessa parte do vídeo agora eu vou explicar para vocês passo a passo todos esses elementos que são solicitados aqui nessa tabela, ok? De acordo com a literatura e também com a instrução normativa, os eventos de riscos eles podem ser analisados a partir do prisma dos problemas que acontecem na contratação e que isso pode interferir nos seus objetivos. Vamos fazer o seguinte exemplo para que vocês possam entender como vocês vão sequenciar e pensar os eventos de riscos para a sua contratação aí em caso. Quando se trata de uma compra, de uma aquisição para o foro particular, geralmente a gente faz todo um levantamento de situações, a gente analisa, a gente pesquisa, a gente busca referências e a gente de certa maneira se prepara para lidar com alguns desconfortos, caso aquela nossa contratação, aquela nossa aquisição, ela não venha ser tão bem sucedida. É justamente aí é justamente aí a chave de entendimento para avaliar os riscos. É a gente fazer uma avaliação, uma percepção dos problemas, que a gente pode analisar aqui sempre problema como sendo um evento de risco, acho que não há nenhum problema da gente fazer essa correlação. E para esses problemas a gente tentar se antecipar para que ele não interfira no sucesso da minha contratação. Vamos lá, imagina aqui comigo. Se eu consigo, num processo de contratação, por exemplo, de gêneros alimentícios para o RU, o objetivo seria o fornecimento de refeições para os estudantes. E aí, como objeto dessa contratação, estou fazendo a contratação de gêneros alimentícios mesmo. Seria os insumos, os cereais, os legumes, as proteínas, enfim. Eu imagino que um problema seria o fornecimento desses gêneros não chegarem com prazo de validade ou com as condições físicas aceitáveis para a elaboração de uma boa refeição. Isso seria um problema, né? E qual seria o dano disso? Seria, por exemplo, a elaboração de uma refeição com baixo padrão de qualidade para os estudantes. Seria os estudantes sofrerem algum tipo de dano fisiológico, algum tipo de dano relacionado à saúde, se esse risco não vier a ser tratado. Então, essa tabela aqui nada mais é do que a gente linkar e listar os eventuais problemas dessa contratação que interferem no sucesso dessa situação, dessa empreitada, e como que eu posso me antecipar para tratar esses eventos de riscos, tá? Seguindo aqui a sequência da tabela, tá? Se eu entendo que um risco, aqui no meu exemplo que eu acabei de trazer para vocês na fala, era os alimentos não serem fornecidos dentro do padrão mínimo de qualidade e de validade, um dano seria os estudantes sofrerem problemas alimentares, enfim, problemas de natureza fisiológica, da saúde, enfim. Para cada evento de risco existe um dano relacionado. É bom sempre pensar nessa ótica. Para cada problema, certo, existe uma consequência. E a maneira como eu trato essa consequência, ela vem aqui listada nos planos de prevenção e nos planos de contingência. E os respectivos responsáveis. Adson, como assim? O que é que pode ser feito preventivamente para que esse problema não aconteça? Dos fornecimentos de alimentos virem com prazo próximo ao vencimento da validade. Seria a especificação do objeto ser um pouco mais clara, né? No sentido de os fornecedores terão que entregar os alimentos com prazo de validade com cerca de 1 ano, 2 anos a partir da data do empenho. Então isso seria uma ação preventiva em resposta a esse risco. Compreendeu? E quem é o responsável por essa ação preventiva? Pode ser a própria unidade de planejamento, certo? Ou pode ser a unidade da universidade que tem a competência legal para implementar isso. Para além do plano de prevenção, a gente também tem as ações de contingência, que seria a resposta que deve ser dada, né? Caso aquele evento de risco aconteça, embora a gente tenha pensado uma ação preventiva para ele. Seria basicamente a correção. Então, para esse exemplo que eu estou trazendo para vocês, talvez o plano de contingência seria devolver os alimentos para o fornecedor, seria rescindir o contrato, penalizá-lo, enfim. São uma série de situações que eu faço para corrigir o problema
apesar dele ter acontecido. E aí, nessas situações, eu também responsabilizo aqui quem é a unidade que deve tomar a iniciativa caso isso aconteça. Tá? Tanto podem ser vocês, enquanto unidade de planejamento dessa compra, como também pode ser uma outra unidade da universidade, no setor de contratos, no setor de fiscalização, que tem competência legal para isso. Tá? Eu pulei aqui essa etapa de probabilidade e de impacto, mas é essencial que a gente também explique um pouco sobre eles. Probabilidade, gente, é a frequência com que esse risco pode acontecer. Como é que eu julgo a frequência desse problema? E aí é realmente uma avaliação subjetiva. É a gente pensar pelas experiências da contratação anterior. Esse evento de risco já aconteceu? Quando aconteceu, ele aconteceu com uma certa frequência, num período de tempo, então a gente pode julgar que a probabilidade aí seja alta, né? Da mesma maneira são os impactos. Uma vez esse evento de risco acontecendo, quais são os impactos? O impacto é eu não atingir meus objetivos, é inviabilizar todo esse trabalho aqui do planejamento da contratação. Então, sempre que o impacto for julgado dessa maneira, ou seja, com um prisma elevado, então a gente coloca que o impacto é alto, ou médio ou baixo. Vai depender muito de como esse evento interfere, perturba no atingimento dos objetivos que você trouxe aqui em todo esse processo de contratação. Lembre-se que vocês têm que atender uma demanda lá atrás, um objetivo que se desdobrou em objetos. Então, o que você trouxe para cá nada mais é do que ações, na verdade são eventos, que se acontecerem vão interferir naqueles objetivos. E essa interferência é onde está o impacto. Isso é médio, alto ou baixo. É fazer a avaliação perceptiva mesmo, subjetiva, e marcar aqui na tabela. E aí segue dessa maneira, pessoal. Pensar 1, 2, 3, 4, quantos riscos, né, barra problemas, são suficientes para que a gente possa abraçar toda essa análise dos riscos que envolve essa contratação. E aí, por fim, a gente amarra aqui no final a equipe de planejamento que está responsável por conceber essa etapa. No próximo vídeo, a gente vai fazer um desfecho sobre toda essa sequência de itens que a gente discutiu aqui nos vídeos, endossando lá uma declaração de viabilidade, enfim, mais voltada para a parte de fechamento do nosso planejamento. Segue comigo, a gente se fala no próximo vídeo.